Vamos lá. Vamos ver. Última linha. Tá na banana. Enofim pat avab pesach. Livremente chamai. A gente não pode fazer um pão grosso em pesach. Quem falou isso? Beit Shammai. Beis Hillel permitem. De cama patavai, qual é a grossura para você começar a falar que isso é um pão grosso? Maravuna tefach, um tefach é alguma coisa entre 8 e 10 centímetros. Vechem Melechem Abanim. E a gente viu no Lechem Abanim que tinha lá no Edemigdash, que era proibido de ser chametz, e mesmo assim ele era tefach, ele tinha um tefach. Então até tefach dá para fazer um pão, uma matzah sem ser chametz. De tefach em diante não dá mais para fazer sem ser chametz. Mas que falar a Deus, se perguntou a Deus, e mandaram para se você quiser me provar do Edemigdash que faziam uma matzah de tefach que não era chametz, mas eles lá são os eles são ágeis que estão no Edemigdash, que quem trabalha no Edemigdash é ágil, você vai falar para eu, você vai falar para quem não era ágil, de quem não fazia o trabalho no Edemigdash, e mais, uma bruma bata milá, e a bruma bata cheia na milá. Se eu falar do pão a milá é o Lechem Abanim que ele falou de amilá, quer dizer que amelim, que eles se esforçavam muito para aquele pão ali. Eles trabalhavam muito naquele negócio, eles se concentravam naquilo, não era o cara estava fazendo um pão e vai, esquece e tal. Não, era um negócio completamente concentrado de trabalho no Edemigdash. Eu precisava falar para qualquer um e mais, e lá eles faziam com lenha seca, que a lenha seca ela esquenta muito mais do que a lenha úmida. Então o calor era muito maior e assim não permitia que fermentasse. E o Brubentanur Ham, se você quiser falar que eles já faziam no forno que já estava quente de antes, e o Brubentanur Shematek, desculpa, você vai falar no forno que estava frio, que as pessoas podiam botar a ralar até quando estava frio o forno, e mais, se você falar do forno de ferro, que é como eles faziam lá no Edemigdash, você vai falar para o cão fazer até no forno de barro que esquenta menos. Então aqui contou algumas coisas na violência, como é que você pode, em outras palavras, como é que você pode comparar dentro do Edemigdash para fora do Edemigdash? E você prova que avá, que está falando, que esse pão grosso que ele está falando é tefach do Lechem Abanim. Lechem Abanim era dentro do Edemigdash, começou a provar uma coisa para outra. Então, maravilha, marava, Sheilita Trebe Eichud, humano, eu perguntei meu rabino em particular, e quem é o rabino dele, Rav, e cada um tem gente que fala Ravilha, Marav, Sheilita Trebe Eichud, humano, era Rabino Kadosh, e tem gente que fala que Ravilha, Marava, falou em nome de Rav, que Rav perguntou para o rabino dele, e que era Rabino Kadosh, mas patavá, ele perguntou o que é patavá, o que é esse pão grosso? E ele falou pato merubá, ele falou muitos pães, e não é um pão grosso, muitos pães. Minha mãe carolei patavá, por que eles falaram, chamaram ele de pão grosso? Porque a massa dele é uma massa grossa. Ele vai ter gente que fala beata, então ele vai vir para patavá carolei. Então eles falam que na cidade, daquele Tana que falou essa braita, eles chamavam muitos pães de pão grosso. Mas pergunta qual o motivo de Beit Shammai de proibir fazer essa falar grossa? E Mishum de Qatar, Achtir Chadelot Sarich. Mas ele é bebê, se é porque ele vai ter, vamos falar que isso aqui são muitos pães, não muitos pães. Então você vai ter um trabalho desnecessário no Yom Tov. Para fazer essas matzot. Você vai fazer matzah que vai sobrar para depois. Então não é uma coisa especial de Pesach. Não é só em Pesach que a gente pode fazer isso. Nunca, nenhum Tov. Para agora realmente assim é. Gaitano de Yom Tov de Pesach é esse. E por que ele falou, a Braita está falando sobre o Yom Tov de Pesach? Porque ele estava no Yom Tov de Pesach, por isso que ele falou. Ele estava falando sobre Pesach, que ele falou sobre Pesach. Mas realmente se liga com o Yom Tov. Está na minha assim também falando da Braita. Beit Shammai abriu ele no fim de patavá do Yom Tov, ele não mantém. Porque ele fala no Yom Tov e não em Pesach. O Beit Shammai fala que não para não fazer esse pão grosso que ele está falando, que de acordo com a última explicação é muitos pães, nem Yom Tov e nenhum Yom Tov. Nem matzah em Pesach, nem pão em Pesach, porque você vai fazer pão que vai sobrar para depois, e você vai ficar fazendo muito trabalho no Yom Tov.
Tá trabalhando. Eu sigo na parte de que algo é hadra. O bestrequino mensuerim. Se sai de rovar uma maçã, se foi feito com parte de que há como pão limpa, quer dizer, essa aqui é a melhor farinha, mais ponderada. O behadra já não é a melhor farinha, já é uma farinha segundo escalão. O bestrequino mensuerim são maçotes que tem formatos, desenhos. A gente sai de Chová, sai da obrigação de a gente comer isso no primeiro dia de Pesach, mesmo que falaram para não fazer maçote com formatos ou com desenhos. A Rabida falou na Bíblia, da várias vezes na aula, Baitus Benzonim, Lachamim, falou na Bíblia, isso perguntou Baitus Benzonim era um padeiro da época, ele perguntou para os Lachamim, por que falaram para não fazer essas maçotes com formato em Pesach, com desenhos? Porque a mulher vai ficar fazendo desenho, vai ficar fazendo formato, e aí vai passar o tempo vai passar o tempo da massa e vai fermentar. A Malaém é fechada de acena betfus, pegamento kivad, falou esse padeiro para eles, vai tudo fazendo. Não, eu faço isso com a forma. E aí a gente bota a forma na massa e faz rápido. Os caminhos falaram para ele, Amru, Yomru, Kola Afriquina, Serim, isso aqui mais justo, Serim. Que eles vão falar que todas as massas com formato são proibidas menos usando Baitus, quer dizer, então, a gente não pode falar isso. Pode falar que é proibido, eles falam que é permitido, por isso que eles proibiram. Agora, a Brasil falou na Brasil Ben Sadok, Pamachad Niklas Nakaraba, levei trabalho na Gamaliel, falou na Brasil Ben Sadok, uma vez eu entrei junto com meu pai na casa de Rabbi Gamaliel, e viu ele falava isso aqui, mas ele Pesach. E já saiu na frente dele, para comer, maçã com formato, com desenhos de Pesach. A Marta, ele falou, falou para Ben Sadok, logo a Cabru, aí assim, isso aqui, mas ele Pesach, a gente não ouviu, claro, a regra que não é para fazer maçã com desenho, com formato em Pesach. A Mali falou, e Rabazar contando que o pai dele, Rabazar, falou para ele, Bni Loshel Koladam Amru, ela chama Amru. Não é de todas as pessoas que falaram que não pode fazer, e só daquelas pessoas que vendem isso. As pessoas que vendem a maçã, elas vão querer fazer um desenho, um formato perfeito. E elas vão ficar demorando e vai acabar fermentando. E Cadiabra tem gente que fala que ao contrário, acho que a mãe não chega na comida, e tem gente que fala que a pessoa que respondeu ao contrário. Falou, não, do pessoal que vende pode, porque eles fazem rápido com formas, e as outras pessoas que vão ficar querendo desenhar na mão que não poderiam. A Marabês para a Bês, o Sim Strequim que mini requiquim, vende o Sim Strequim que mini guscaot. Flora Yossi, a gente pode fazer esses formatos de formatos especiais, quando eles são finos, quando eles são rápidos, você não fica demorando, mas você não pode fazer como gluscota grossos, porque aí ele vai acabar fermentando. Tá. Agora vamos entrar em outro assunto. Também a gente viu em outra Mishnah lá em Masechet de Halá. A Sufganim, Ve'aduv Shamim, Ve'a'iskritim. Sufganim é um tipo de pão que é tipo uma esponja que tem muitos furos. Duv Shamim é um tipo de pão que ele vai ser cozido ou frito no mel. E tem gente que fala que a massa dele é feita com mel. Já Iskritim, ele também é frito no mel. Ele também é frito no mel. Na Halata Masret, que a gente vai ver o que é mais pra frente, já a Medumá, que é uma massa que foi misturada com Elitrumá, turismo da Halá. Eles são isentos de tirar Halá. Por que eles isentos de tirar Halá? Porque nada disso vai ser considerado pão. Nada disso vai ser considerado pão para você tirar Halá. Mas Halata Masret, o que é o Halata Masret que a gente falou aqui no meio? Agora, eu chamo ele de Halut Shel Balei Batim. É quando eles fazem a massa na água quente, eles não fazem exatamente do jeito que se faz pão. Tem alguma etapa que eles fazem diferente, por exemplo, com água quente, etc. Essa aqui já é uma halá que não é normal. Não é halá que a gente está falando de
daquela que tem que tirar halá. Amares aqui, alalo, maase ilpasel. Todos esses tipos que a gente falou, que não é para tirar, que não é para tudo de tirar halá. Isso aqui é aquele que a gente não faz no forno, faz no ilpas. Qual a diferença? O forno ele tem o fogo dentro e o ilpas ele tem o fogo por fora. Então o ilpas tem o fogo por fora. Isso aqui é mais parecido com uma panela do que com um forno. Então, como se você tivesse feito algum cozido, e não um pão que é assado. Então aí tem a diferença para você tirar halá ou não. Rabi Yochanan Amar, mas se ele para Rabin, lá no Shassan Machamar, Rabi Yochanan fala não. Até o ilpas que tem fogo fora deveria trazer, tem que trazer, tem que tirar halá. Agora, isso aqui foram feitos o que eles fizeram aonde? No sol. É no sol aí que já não, realmente não teria obrigação de tirar halá. Bem, se levão da Braita, Sufgarina, do Pshamina Estriquim, Assam Beil, Pascavin, Machamap Durin, que o Zedera Shimelangish, fala Gumará, a Gumará traz uma Braita que fala que o Sufgarina, do Pshamina Estriquim, o mesmo que era Shimelangish, falando no capítulo de halá, ele falou que a Hayab de halá se fez no Ilpa, só é a capítulo se fez no sol. Então, como é que era Shimelangish vai te explicar? É uma Braita contradiz o que ele falou. A Marula falou Ula, a Malacha Shimelangish falou para você, em qual caso que a gente está falando, que é Hayab de tirar halá quando faz o Ilpas, no caso de, por exemplo, como é que eles faziam o pão antigamente? Eles colavam na parede do forno, igual tem aquela laça lá que até hoje faz em Israel e tal. Então ele falou o seguinte, o Ilpas é o fogo por fora, tá bom, então parece uma panela, tudo bem. Mas se você deixou o Ilpas lá vazio, e primeiro esquentou ele, deixou ele esquentar, e depois grudou a massa, ele é igual a um forno. Você esquentou primeiro e depois você colocou a massa. Agora, se você colocou a massa, depois ligou o fogo em uma panela, você coloca com as coisas frias em cima do fogo e vai ficar tudo junto, aí é igual a panela. Então, falou Ula, o que ela chama aqui para responder para você? Que essa braita que fala que o ilpas tem que tirar halá, é porque você primeiro esquentou e depois você colocou a massa. Ela fala, mas se indica levação religiosa, que você colocou e depois você o esquentou, mas qual seria o din? A Hanami de Pturim, que será que seria Patur? A detalhe é passado da Hanami Pturim, isso que a gente viu no final da braita, que se você colocou no sol e fez no sol que seria Patur, seria isento de tirar halá, Liflok Velit bem pedidá, na Bedvarim Amorim, qual é o caso que está falando? Que gosta de dizer que é uma sobredik, a Baledik que é uma sobredik, é a mesma coisa. Já que no final ele falou do sol, por quê? Para te falar que é a mesma coisa no ilpas, que é aquele tipo de forno que tem fogo por fora. Você esquentou primeiro e depois você colou, seria Hayab, senão se você colou depois esquentou, seria Patur. Aí fala agora, por que não falou Bamed Varim Amorim, etc? Por que não explicou? Então fala agora, realmente, Hassulemik, você não vai acreditar. Então fala toda palavra que a gente tem que falar. Bamed Varim Amorim, Sherdia Kravação Veledik. Quando você esquentou e depois você colocou. Agora, você colocou, depois você esquentou esse tipo de ilpas, na sequência de chação, na cama, Pturim. É como se estivesse fazendo no sol e seria Paturim de tirar halá. E aí fica bom para a gente falou. Shua Belakish. Tashma. Yotzid me matzah hidá e matzah sharuim. Fala agora. Ele sai de Chová de matzah em Pesach com a matzah hidá. É uma matzah que não foi completamente assada. O de matzah sharuim. É a matzah que foi feita nesse ilpo. Fala agora. E desde que ele sai de Chová de matzah, como é que você fala que ele não é pão e tem que tirar halá? A Hanami, Sheriter, Kravação Veledik. Fala agora não. Aqui também a matzah que foi feita no ilpas, mas que primeiro esquentou e depois você colocou. Que seria aquela matzah que tem que tirar halá da massa, já fiz halá, e aí já é uma matzah pão mesmo. Mas a matzah riná, e qual é a matzah riná, que a gente falou que a matzah que não é completamente assada? Amara Vida Marashimul, quando você forçava é de rutin nimshachin emena. Qual é o ponto que tem que ser no mínimo? Então toda aquela que quebra e você não vê esfarelar aquela farinha. Baraba falou, assim também os pães de Todá, que também eram
Eles traziam aqueles 40 pães já na hora do Corban. Então o mínimo de assar é mesmo o mesmo ponto. Precisa falar com o Mará, Achalechem Ktiv e Achalechem Ktiv. Agora, uma lógica, aqui está escrito Lechem, que é Lechem Moni, e lá no Lachmei Dodar, está escrito Lechem, está chamando de pão. Então tem que ser o mesmo ponto de assado. Para o Mará, mal de tema, olho, Ktiv e Ktiv medo. Então você poderia pensar, uma vez que está escrito lá no Lachmei Dodar, que o Ktiv e medo é Chad de Corban, de qual Corban tem que trazer, de cada Corban é Chad, Shalom e Tor Parus, Acham de Prissá da Ávia, Kamash falando que não. Você poderia pensar que o quê? Que o lechem, o pão precisa estar inteiro e não meio pão. E aqui é como se fosse o pão que não é completamente assado, ele é como se fosse completamente inteiro. Mas falando que não, que já chegou nesse ponto de assado já está suficiente. Tá bom. Agora vai voltar para falar sobre a discussão entre Reish Lakish e Rabi Yochanan sobre o ilpas, aquele tipo de forno com fogo do lado de fora. Meitri, Hameissá, Beit Shammai Potrim, Beit Lamechavim. Um tipo de... A gente vai explicar o que é Meissá. Beit Shammai ele fala que é patur de Tirachalá e Beit ele fala que é Chayav. Achlitá, a gente também vai explicar o que é. Beit Shammai Mechavim, Beit ele Poturim. Beit Shammai fala que é Chayav e Beit ele fala que é patur. O contrário. Esse é o Meissá, Beit ele Achlitá. O que é o Meissá, o que é Achlitá? Então fala que o Meissá, que é o Machar Gabei Muglashim. A meissá é o farinha que você pega a água que estava quente e coloca a farinha em cima. E aí você faz isso a massa. Faz a massa de um jeito diferente que se faz a massa geralmente. E a chritá, buglashim shalgamei queima. Ao contrário, você tem lá um pote com farinha, você pega a água que está quente e joga na farinha. Primeiro a gente vai ver qual é a diferença dos dois. A primeira Marabiossi Omer Mishumaviv falou o nome do pai dele, Zé Vezé Leftur. Os dois são patrulhos de Rachalá, porque não é o jeito que se faz o pão, geralmente. Zé Abre Leite, ele que fala, que ele falou, Zé Vezé Lechiuv, que eles falam que os dois vão Chayav, porque no fundo você faz massa dos dois. Lachamim fala, Echad Zé, Echad Zé, Assad Beit Patur, Betando Chayav. Lachamim fala, depende de onde é que você vai colocar. Se você fez desse ilpas, que é o forno que tem um fogo lá de fora, que parece mais uma panela, patur, como se fosse um cozido. Você fez no forno seria Chayav de Rachalá. Então na cama mais na Meissá, mais na Chalitá. Fala, mas qual a diferença de Meissá e Chalitá para na cama? Qual seria a diferença? A maravilha é Shmuel. Falou na viúva, falou Shmuel, e assim também falou Rabi Yochanan. Veitei, mas a gente fala com a Rabi Shmuel, que é Machok e Mazok, é Machok e Mazok. No momento que eles discutem um, eles discutem no outro. Na Chalitá, eles discutem no outro. Veitavra, eles falam da Meissá e a Chalitá, que são ao contrário, né? Que fala que Beit Shammai que fala que no Meissá é Patur, Beit Chayav. Na Chalitá eles falam ao contrário, Beit Shammai fala que Beit é Patur. Agora, Misha Shanazó, Lo Shanazó. Não, esse aqui tem que dividir na metade. O que fala que é Meissá, o Beit Shammai fala que é Patur, e Beit ele fala que Chayav é um Tana. E o que fala que na Chalitá, o Beit Shammai fala que Chayav, ele fala que é Patur, é outro Tana. São dois Tanas diferentes, um fala que fala que Chayav, outro fala que é Patur. Fala Gemara, Katani Mihat, Nachamim Marim Echad Zé Bechad Zé, Hashem Beikos, Patur, Betur, Chayav, que usa de Rabi Yochanan. A gente vê ali, a Chaim se mete e fala a regra deles, que fala que depende de onde faz. Fez no Ilpas, Patur, de Tachalá. Fez no Tanur, Chayav, de Tachalá. Fala Gemara, isso é uma pergunta para Rabi Yochanan. Que Rabi Yochanan fala que faz no Ilpas é Chayav, de Tachalá. A gente viu que Chaim falaram que faz no Ilpas é Patur. Fala Gemara, não, Malach Rabi Yochanan, Tanaí. Rabi Yochanan falou para você que isso aqui é uma coisa Tanaí. Detalhe, como fala Braita, será que Meissá e Chalotá vai ser Chayav de Tirachalá? É Budomar Lechem, está escrito Lechem. Que a Chalá só é do Lechem, só daquilo que você faz, de jeito que você faz o pão. A Bilda fala, é Lechem, ela foi para Tanur. A Bilda fala, olha, Lechem é só o que a gente faz no Tanur, no forno. A Bilda raiz está na cama. A Bilda concorda com está na cama. Ela lá, na fé, desculpa, fala, a Bilda está na cama. A gente fala, a Bilda vem falar só que faz o forno. Está na cama, já falaram? Isso, o que faz no Ilpas não? O que faz no forno sim. Ela lá fala, mas tem Ilpas e também, né? A discussão deles é do Ilpas. Está na cama, sabe, mas serve da cara, vive lá.
Tanto a cama fala que se você fez no ilpas, nesse forno de fora da cama dessa braita aqui, fala que seria obrigado a tirar calado. Era a vida da semana, mas seria para fatura. A vida da semana, a vida fala que quando faz no ilpas, é para tudo. Então aí, não teria problema para a Yochanan fala que fazer no ilpas é chayav, porque tem outra braita que fala que tem que fazer no ilpas é chayav, que se tirar calado. Não, decule alma maceira para subir, todo mundo concorda que fazendo ele para ser passado porque o ilpas não forno com fogo de para mais para essa panela. Você acha que igual a forma de drogar fligue? A discussão deles deve ter feito primeiro no forno, no ilpas, e depois ele colocou no forno. Então, na cama sabara que ele tinha casado para a forma do leque no cara também. Então, na cama fala uma vez que ele botou no livro, depois ele botou no forno, a gente já chama ele de pão, tem que tirar ralar. O Rabi da Samara de leque lá foi botando aí, cara. O Rabi não fala não. Aquele que é colocado diretamente no forno, ele é pão. Eu chamo de minha cara lá, botando no filho lá do leque. E já que é a primeira vez ele colocaram no ilho, isso aqui já não é mais considerado pão. E não precisa tirar calado. A Baraba falou, mas estava na Rabi, como tive na Biúda, dictivo, como está escrito, a Fu essa não sei lá que me chama da Noirechad, na Parashá da Estocachod, na Parashá das Advertências, que fala, que eles falam lá que 10 mulheres vão assar um pão no forno só e não vai ser o suficiente, etc. Ele está falando aonde que vai fazer o pão sem prestar atenção do passo. 10 mulheres vão assar o pão, betadur, no forno. Então, pão tem que ser no forno. Lechem fui betadur errado, no lechem. Vexena fui betadur errado, no lechem. Porque o pão no forno não é chamado de pão. Yativ Rabba e Rav Yosef Achorei de Rabzeira, Rabba e Rav Yosef, eles sentavam atrás de Rabzeira no Bet Midrash. Yativ Rabzeira Kama de Ula. Os dois sentaram, os três sentavam na frente de Ula, que era o rabino deles. Então era Ula, Rabzeira e atrás Rabba e Rav Yosef. Amali Rabba Rabzeira, Rabba falou para Rabzeira, você que está aí mais perto de Ula, vem me Ula. Pergunta para Ula o seguinte: Isbik me mifnim, ve'iritir me machutz não. Se a gente colocar o pão do lado de dentro do ilpas e colocar o fogo do lado de fora, qual o dito? Falou Rabzeira para ele, Amalei, o que eu vou perguntar isso para Ula? Dei a minha lei. Amalei, se eu perguntar isso para ele, ele vai me responder? Ele vai me responder? Haidi, Ramassa ilpas, isso que é ilpas. Ilpas só que tem fogo do lado de fora. Então não tem pergunta. Isso é o que a gente está falando nessa sugia toda. Amalei, Rav Yosef falou para Rabzeira depois. Pergunta o seguinte para Ula, você que está mais perto. Ele viu que o filho avocar que negou? Mal. Se você colocar o pão do lado de dentro, e ao invés de você colocar o fogo do lado de fora, que você coloca sempre do lado do ilpas, se você colocar o fogo do lado de dentro, qual o dito? Então falou, Amalei, bem amigo lei, que eu vou perguntar para eles. Bem amigo Amalei, se você perguntar para eles, será que ele vai me responder? Não, vaninho ou sim que a maioria dos pobres faz assim, que eles não tem forno, eles só tem o ilpas, que é tipo de uma panela, e mesmo assim quando eles vão fazer o pão que eles precisam fazer, eles botam o fogo do lado de dentro para fazer mais rápido, porque eles não têm lenha suficiente. E mesmo assim, ele para se estar no orientador. Essa panela continua sendo panela, se você fez o pão lá, não é considerado o pão que você precisa ralar, e o forno, que é o forno que você fez no forno, não é considerado o pão que você tira ralar.